Em entrevista ao DCM, a deputada Ana Scamani, membro da Câmara dos Representantes da Flórida pelo Partido Democrata, diz que Trump quer usar tribunais contra Xandão. Tá preocupado, hein? O Trump tá se preocupando bastante com o Xandão. Vamos falar um pouquinho sobre isso com o Pedro Zambardo aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá. Ô Pedro, eu tenho a impressão de que o Trump fica lá deitado à noite só pensando no Xandão, como muitos de nossos habitantes também. Eu Não pode negar. acho que o Trump, roubando a pauta da minha querida amiga Juliana Dalpiva, que deu furo, eu acho que não é o Trump, chama-se um ghostwriter dele muito famoso, frequentador da Disneylândia, chamada Eduardo Bolsonaro. O Dudu não esquece do Xandão, e eu acho que ele tá rolando, porque, Ana, assim, o Trump vai botar uma tarifa no Brasil, não é muito estranho? Não parece, assim, um cara que a gente achava que não estava trabalhando e de repente resolve produzir, falar, né? De repente tá todo falante aí. Acho que rolou o Pix, não é os 2 milhões do pai, né? Acho que rolou o Pix em dólar agora, né? Então eu acho que ele tá bem feliz com o que ele tá fazendo por lá. Mas essa entrevista é do meu amigo Thiago Suman. O Suman trabalha no DCM, fez também alguns trabalhos de correspondente internacional no Daily Mail. E aí ele traz essa entrevista com essa Ana Scamani, que é do Partido Democrata. Ela tornou-se a primeira mulher, olha que interessante isso, iraniano-americana eleita para o legislativo no estado da Flórida. Ela anunciou sua candidatura a prefeita de Orlando para as eleições de 2027. Aí o que o Suman pergunta para ela, né? A Justiça da Flórida emitiu um novo pedido de intimação contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acusando de violar as leis dos Estados Unidos para pedir bloqueio de perfis nas redes sociais. Companhias ligadas ao presidente Trump e a plataforma de vídeos Rumble afirmam que Moraes censura conteúdos nessas redes no Brasil. Qual sua análise a respeito dessa tentativa de intervenção do judiciário americano na Suprema Corte do Brasil? E que ela respondeu, a Ana. Esse episódio é tão bizarro quanto alarmante. A decisão de um tribunal da Flórida de intimar o ministro Alexandre de Moraes, com base numa ação movida pela Trump Media e pela plataforma Rumble, representa um uso perigoso e politizado do sistema judicial americano. No fundo, essa ação parece uma tentativa de intimidar um juiz estrangeiro que está liderando investigações essenciais sobre a tentativa de golpe no Brasil, investigações que implicam aliados de Donald Trump, incluindo Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Isso não é um processo jurídico legítimo, é uma manobra política usando os tribunais, ecoando táticas autoritárias, manipular o judiciário não para fazer valer a lei, mas para sediar quem aplica. Também representa uma intromissão absolutamente desrespeitosa e inadequada nos processos soberanos de outro país. O ministro Alexandre de Moraes está cumprindo seu papel, responsabilizando indivíduos por crimes contra a democracia. Se os tribunais dos Estados Unidos se prestarem a virar ferramentas de retaliação política contra juízes estrangeiros que estão protegendo suas constituições, estaremos entrando em um território extremamente perigoso. É importante deixar claro, nenhum juiz da Flórida tem jurisdição sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal brasileiro atuando em seu país. Esse episódio ameaça a independência judicial e as normas internacionais e deve ser rejeitado de forma rápida e categórica. Ela dá várias informações aqui que, assim, eu acho que vai começar a ter uma resistência interna ao Trump, entendeu, Ana? Porque é muito absurdo isso. Né? Não é? Pô, finalmente. Finalmente. Trump classificou as ações brasileiras, disse o Suman para ela, como uma coisa terrível e afirmou que o ex-presidente brasileiro é vítima de uma caça às bruxas. Falou sobre aquele tweet do Trump apoiando o Bolsonaro, né? Qual o impacto efetivo dessa declaração e até que ponto ela pode interferir no curso do julgamento? Obrigado por trazer esse tema tão relevante e oportuno. Os comentários de Trump refletem um padrão profundamente preocupante, a sua constante aliança com figuras autoritárias e a sua disposição a enfraquecer instituições democráticas quando isso serve aos seus interesses políticos. Ao chamar a responsabilização jurídica de Jair Bolsonaro pelo seu suposto envolvimento no ataque às instituições democráticas brasileiras do 8 de janeiro, de caça às bruxas, Trump não apenas repete a mesma retórica que usa para desacreditar seus processos legais, mas também interfere nos processos soberanos de um país democrático. A resposta de Lula a Trump foi firme
equilibrada e necessária. O Brasil é uma democracia soberana, com instituições independentes e uma ordem constitucional que enfrentou ameaças reais de dentro. Os julgamentos relacionados à tentativa de golpe não são teatro político, são atos essenciais de responsabilização para preservar o Estado de Direito, assim como deveriam ser nos Estados Unidos. O Pedro Serrano me falou várias vezes, tô dando uma informação extra matéria, né? Que do ponto de vista jurídico, no 8 de janeiro a gente tem muito mais a ensinar aos Estados Unidos do que o contrário, tá? Muito absolutamente, mais. Absolutamente. Assim, o 6 de janeiro eles, perdão meu francês, eles cagaram, tá? Deixaram o negócio rolar, ninguém foi condenado e rolou esse tipo de coisa. Deixaram, eles sim deixaram um condenado chegar na presidência. Falam tanto do Lula, né? O Lula é descondenado, não sei o quê, não sei o que lá. Não, o Trump estava para ser preso. Né? E aí elegeram ele presidente da República. É isso, basicamente. E assim, Ana, eu sei que para muitos que vão assistir, sobretudo os bolsonaristas, vão falar, não tem nada demais no que essa mulher falou, mas é muito sério isso aqui, tá? Porque o que acontece? A gente tá com o lunático, e eu acho que às vezes a gente fica meio preso na nomenclatura ditadura, né? Mas eu gostei muito de uma entrevista que o... É Mark Ruffalo o nome dele? O cara que fez o Hulk? Me fugiu o nome. É o Mark Ruffalo. Sim. Ele deu uma entrevista para uma emissora, acho que foi a NBC, falando o seguinte, que o Trump, na verdade, ele quer se ver como um monarca. E eu acho que é muito mais essa lógica do que o regime, às vezes, do Hitler ou a ditadura militar brasileira, que eu acho que também é a mesma mentalidade do Bolsonaro. Por que o Bolsonaro quer a família dele no poder? Porque eles acreditam em poder herdado, eles não acreditam em processos de escolha popular. Eles não acreditam nem na popularidade, que é uma coisa que a gente tem que levar sempre em consideração, tá, gente? Qual que é o problema da gente brigar com a extrema-direita? A gente pode ser o favorito das pesquisas, só que para eles o voto não importa. Se eles conseguem dar golpe, eles vão continuar no poder. Se eles conseguem transmitir o poder de uma forma que não seja pelas eleições, eles vão optar por uma forma que não seja pela via eleitoral. Porque eles não ligam para a popularidade. Eles usam a popularidade como uma alavanca, eles usam a popularidade como arma política, eles usam a popularidade como marketing, mas é basicamente isso. Tanto que eles ficam nesse ataque aí ao Alexandre de Moraes dessa forma, mandando recados. Por exemplo, a gente tem essa matéria aqui da Veja, o que significa o aviso da Justiça e de Trump a Alexandre de Moraes, nota aqui do Matheus Leitão. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal recebeu o quarto aviso da Justiça dos Estados Unidos e do governo Trump nesta semana, que variam entre um processo judicial sobre o suposto desrespeito de leis americanas até acusações extrapolando o judiciário para a seara da perseguição política. O magistrado responsável pelo julgamento da trama golpista, o mais importante caso da corte nas últimas décadas, Alexandre de Moraes virou alvo, desculpem, tá escrito errado aqui, né? De uma ação das plataformas de vídeo Rumble e Trump Media, empresa do próprio presidente. O ministro foi citado pela Justiça no dia 17 de junho e recentemente, segundo o documento obtido pela Veja. Como mostrou a colega colunista, que é essa Marcela Rahal, as empresas argumentam que a lei protege as pessoas em solo americano, sejam cidadãos dos Estados Unidos ou dissidentes que fogem de perseguição, e nenhum juiz estrangeiro tem direito de romper essa proteção. O caso se refere à liberdade de expressão e remoção de contas dos influenciadores brasileiros de direita da plataforma foragido Alan dos Santos, que estaria sofrendo tentativas de censura. Além de 2 notificações judiciais, Alexandre de Moraes foi relacionado pelo secretário de Estado americano Marco Rubio como alguém com grande chance de sofrer sanções vindas de Washington. Eles estão mandando o recado e o recado é o seguinte, gente, é relacionado às eleições do ano que vem. Eles têm uma parte do setor da presidência americana que está interessada mesmo em não deixar o Lula ser reeleito ou qualquer adversário do Bolsonaro ou do bolsonarismo se eleger. Não se trata necessariamente de uma amizade com a pessoa do Jair Bolsonaro, mas eles querem que a ideologia deles seja defendida no nosso território. Eles não querem de forma nenhuma que exista um país
que vai, por exemplo, provocar uma congressista como essa mulher de origem iraniana nos Estados Unidos, que vai falar, gente, não é para o nosso judiciário intervir no judiciário deles, não. O Trump, ele tá, tal como um imperialismo decadente, ele está extrapolando das funções dele para manter esse ideário americano que não existe mais. Então é isso que a gente está lidando, doutora Ana. É uma frente de embate econômico, judiciário e sobretudo de fundo político, o que é um absurdo, e eu falei esses dias a respeito disso. O maior absurdo disso tudo não é só o Trump apoiar o Bolsonaro, isso aí a gente já meio que espera, né? Mas é um ataque direto ao nosso país. Assim, não se trata de você gostar ou não do Alexandre de Moraes. Um presidente da República citar nominalmente um juiz é um negócio. Eu não digo nem só sobre democracia, tá? E o liberalismo que a gente vive. Não é cabível a nada. Seria, sei lá, você pegar um general e atirar com um canhão num morro com boca de fumo. Não faz sentido. E potencializa, na verdade, a importância do nosso sistema judiciário brasileiro. Eu falo isso, gente, até da minha cadeira, assim, eu já fiz reportagem denunciando abuso do Gilmar Mendes, no caso do Abdel Massif, que ele abusou de um monte de mulher, e o Gilmar soltava o Abdel Massif, mas assim, o Supremo, eu falo com todas as palavras, é uma porcaria, mas a nossa porcaria, a gente não pode deixar ficar sem sistema de justiça, ou substituir pelo sistema americano de justiça, que é uma coisa que o Moro queria fazer. O Moro com a Lava Jato queria fazer isso. Pegar dinheiro da Petrobras e mandar pro Departamento de Estado americano. É isso que essa gente queria fazer, sabe? Fortalecer o imperador do norte. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá, gente? A eleição de 26 não é a eleição dos fãs do Lula, é a eleição da existência desse país. Se vocês quiserem virar quintal americano real oficial, é só votar contra o Lula. Exatamente. Esse é o ponto. Eu sei que para muitos patriotas, curiosamente, né, Pedro? Essa última frase que você falou, eles vão responder com sim. Boa sorte, não contem comigo e a gente vai se ver nos tribunais em muito caso. Eles têm um sentido de servitude, assim, aos Estados Unidos e uma admiração construída na base de filme americano na TV e fake news no WhatsApp, né? Então, assim, para eles acham que é o grande ideal. E se não caiu até agora a ficha para uma pessoa dessa, que ela sequer é bem-vinda nos Estados Unidos, inclusive, né? Inclusive, a gente estava falando ali da cartinha do Trump aumentando, né, tarifas para o Brasil e tal, agora há pouco, e tinha algum momento em que ele falava assim, não, as empresas brasileiras, se quiserem vir montar uma empresa aqui, produzir nos Estados Unidos, né, tudo bem e tal. Mas vai como, se a gente não pode nem entrar no país deles? A gente não pode. Você vai lá, vai montar uma empresa lá e você vai ser deportado, mesmo que você tenha. Não, e uma coisa que me ocorre, assim, tá? Eu não tô nem pensando, assim, por uma lógica socialista, comunista, dos nossos companheiros aqui suspeitos de sempre. Não, os Estados Unidos, ele se ergueu, né, na Guerra Fria, na Segunda Guerra Mundial, como a pátria do liberalismo, a pátria do capitalismo, a pátria, inclusive, de um conceito, isso é uma coisa que é muito doida. Eles ergueram o conceito de globalização. Quando o Trump é anti-globalização e aí ele isola os Estados Unidos, é muito maluco, porque ele não tá fazendo só um protecionismo, ele tá, tipo, suicidando um país. Porque os Estados Unidos dependem muito do mundo, gente. Tá mesmo. Não, e é por isso que toda vez, até agora, que ele fez essa coisa de sobe tarifa, não sei o que, todo esse bullying, ele voltou atrás. Porque as consequências são terríveis pro país dele. E é isso que aí, pensando na entrevista com a deputada democrata, é isso que eles precisam, sem querer dar pitaco aí na comunicação do país dos outros, que a gente já dá pitaco na nossa, né? Mas é isso que eles precisam reforçar. O Trump tá prejudicando a vida do próprio povo americano.
né? Aliás, o Canadá fez isso também, né? O Canadá andou mandando recado lá, não lembro mais que figura, né, de poder do Canadá ali, andou falando, ó, o negócio é o seguinte, americanos, vocês que sabem, ó, o que vocês estão sofrendo, pode fazer o que vocês quiserem com a gente aqui, mas quem vai se ferrar são vocês. Então tem que começar a reforçar isso aí pra eles também. Agora, Pedro, você mencionou essa coisa, né, do ditador ou monarca. Eu lembrei de um meme. Não é monarca, tá, gente? É monarca. Não. Chega de monarca. monarca. Eu falei monarca, eu falei Não, monarca, não, né? eu falei. Eu tô brincando com o público. Não, eu falei, meu Deus, eu falei errado. Não. Eu lembrei, eu vi isso circulando esses dias traduzido em espanhol, e daí fiquei com isso na cabeça, né? Cadê? Ih, travou tudo aqui. Quer que eu mostre? Você mandar o link? Não, peraí. É que eu tenho que retirar o seu. É verdade. Agora vai. Que era isso, né? O governo tem que ser menor, até chegar... Perfeito! É isso. Perfeito. É isso que... E no fundo, essa coisa liberaloide, né? Essa coisa estado mínimo, corta isso. daqui, corta daqui, o objetivo é esse, para que você tenha um governo que mande sozinho, né? E que você possa comandar muito, muito mais facilmente. A democracia, ela é um problema para essa galera. Sim. A democracia, ela é um empecilho para essa galera. É isso que eles não conseguem entender. O humano é um problema para essa galera. Se eles puderem matar todo mundo e trocar por IA, eles farão isso. Eles fariam. Eles só não fazem porque fica mais barato usar o humano. Esse é o corte da saúde mental, né? Corte da saúde mental. Com este tom super animador e feliz, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui. Nada apocalíptico. Tranquilo. Nada apocalíptico. Chat, nos vemos em instantes para mais notícias do dia. Beijos.